Esses dentinhos não estão muito alinhados com a gente. Já para as pessoas com mais de 80 mil anos. Ó Sulimano, faz favor, não te importas de que estás mal colocado. Com uma troca simbólica de uma compota. Cabeça, membros e pernas. Zapping da semana. Esta semana começamos a toda a velocidade com João Pedro Matos Fernandes. O atual Ministro do Ambiente foi um dos governantes que viu o seu carro a ser apanhado a circular em excesso de velocidade. Circulava a 160 km/h numa estrada nacional e a 200 km/h na autoestrada. O que terá dito o Ministro em sua defesa? Vamos lá ver, eu já disse, com humildade, reconheci duas coisas. Não era eu que ia conduzir. Ah, bom, que susto! Não, pelo menos pensei que o Ministro tinha conduzido o seu próprio carro. Era só o que faltava, não é? Bom, seja como for, obviamente que o Ministro se retratou e assumiu todas as responsabilidades do sucedido, demitindo-se ou assim. Que não me apercebi do que estava a acontecer, que isso não me desresponsabiliza em nada. Por isso já fiz a minha contrição e já falei com quem conduz, que é o meu motorista, e nunca mais voltará a acontecer. Realmente, pior que se demitir é fazer a contrição. Ele já a fez, portanto não há mais nada aqui a exigir, não é? Ponha os olhos neste homem. Inclusive já falou com o motorista e gostei que ele fizesse questão de frisar que é quem conduz, não fosse tipo um padeiro do ministro que conduz o carro. Motorista de carro, exatamente. Não é? E garantiu que não voltará a acontecer. Já sei o que estão a pensar. Então, mas por que razão devemos confiar neste tipo? Só porque ele diz que não vai voltar a acontecer. É muito simples. Enquanto dizia isto, ele bateu a continência com 3 dedos da mão direita, aliás, esticados como os escuteiros fazem. E a palavra de escuteiro é a palavra de escuteiro, não há como duvidar. Com tanto ministro a voar pelas estradas, ainda vão acabar por subir ao limite de máximo de velocidade permitida, só para evitar este tipo de chatice e perguntas. E, de facto, o ministro não gosta muito de perguntas, porque perante a insistência dos jornalistas em falar desta temática, Matos Fernandes respondeu isto. Não tenho nada a dizer sobre essa matéria, essa é a mesma matéria que não é uma matéria ambiental. Não é uma questão ambiental? Olha que sim, Sr. Ministro. Mais que não seja porque quando o seu carro vai a 200, polui mais do que se fosse 120. Logo tem um impacto direto no ambiente. Bom, mas isto como já está a ficar mau ambiente, mudemos de assunto, porque esta semana também ficámos a saber isto. O relatório preliminar da Comissão de Inquérito sobre o Novo Banco conclui que a supervisão falhou em toda a linha. O deputado relator considera que o Banco de Portugal chegou sempre tarde aos problemas que foram identificados ao longo de vários anos. Mas como assim o Banco de Portugal chegou sempre tarde ao problema? Mas não há ninguém que defenda a honra da instituição? A TAP não se atrasa, peço desculpa. Se voar agora, percebe que a TAP não se atrasa. Cá está. Tem que ser o Pedro Nuno Santos, porque se ele consegue garantir que o Banco de Portugal não chega tarde, talvez, ele pelo menos da TAP conseguiu garantir isso. O que não lhe dá, na verdade, qualquer tipo de credibilidade. Porque naquele aeroporto tudo chega atrasado. Os voos, as bagagens, os salários da malta da Ground Force, não é? Mas pronto, desde que cheguem já não é mau. Entretanto, o otimista António Costa já veio dizer que estamos em condições de libertar a sociedade de todas as restrições pandémicas durante o próximo mês de setembro. Tendo em conta no que deu o otimismo do Primeiro-Ministro no último Natal, se calhar é melhor não contarmos muito com isso. Aliás, o vice-almirante Gouveia Melo não parece partilhar do mesmo otimismo. E por falar em vice-almirante, eu esqueço-me sempre do nome daquilo que ele coordena. O vice-almirante Gouveia Melo voltou a dar garantias de que praticamente toda a população portuguesa vai estar vacinada no final do verão. O coordenador da Task Force... É isso. É o coordenador da Task Force. É isso. Eu, por acaso, costumo dizer Task Force, mas acredito perfeitamente que o madeirense diga Task Force. É não é? Porque quando quer... ele diz isto quando quer afirmar com algum espanto que o amigo está forte. Task Force! Tens de ir treinar, não é? Task Force! Task Force, sim. O sucesso da vacinação tem vindo a ficar mais comprovado à medida que cada vez mais pessoas são vacinadas. Apenas 0,1% dos vacinados contra a Covid-19 ficaram doentes. Os especialistas dizem que estes raros casos dependem da idade e da pessoa. São bons números, de facto, mas há algo que me intriga. Eu percebo que a idade tem influência direta no adoecimento das pessoas já vacinadas. Agora, depende também da pessoa. Como assim? Há uma seleção por nomes, por exemplo? Tipo, os Norbertos apanham sempre o vírus, os Constantinos podem estar descansados que não. Ou será que depende da situação fiscal da pessoa? Portanto, se tem tudo regularizado, fique descansado. Se tiver um em atraso... Já foi, não é? Já foi desta. Desta não se safa. Mais do que esta alegada discriminação das vacinas, houve outra discriminação que me indignou muito mais. A discriminação de género. Posso dizer é que estamos preparados, caso a indicação técnica seja de que é para vacinar os meninos dos 18 aos 12 anos. Então, mas é só os meninos que são vacinados? E as meninas? Nada. Eu acho isto tremendamente injusto. Ao menos que se dissem quem é que era vacinado com, sei lá, aquele do $1 a cara de amendoá, não é?
Tu já foste vacinada, Isabel, por Eu exemplo? Já? Olha, bom, Sim. ainda bem. Aliás, eu disse-te, se fores com uma boina, um bigode e andar gigão, ainda passavas por Sr. Pereira e conseguiste ser vacinada. Mesmo assim, não é? ainda fiz pedra, papel ou tesoura. Pronto. Depois tens-me agradecer este conselho, ok? Obrigada. E para fechar o zapping desta semana, nada melhor que um bom cabrita à padeiro. Isabel, sabes qual é que é o problema do cabrita à padeiro? Quando? É que se agarra muito ao tacho. Não sei se perceber. Bom, enfim, é que a coisa chegou a tal ponto que até o nosso Presidente da República anda meio desorientado. Considera que o ministro Eduardo Cabrita está no centro da polémica, ainda tem condições para continuar? Eu não vou comentar isso. Isso é uma questão do Primeiro-Ministro. Não é para aqui, é para ali. É para o outro lado. Ai, não é para aqui, é para ali. De facto, as atrapalhadas de Eduardo Cabrita são tantas que qualquer um se baralha. Ou isso ou foi uma manobra de evasão de Marcelo para fugir a mais questões sobre o ministro. André Ventura também não poupou Eduardo Cabrita na hora de apontar o dedo ao ainda ministro da Administração Interna. Aqui ao meu lado está o Ministro da Administração Interna. Está tão fora da bancada que já quase está ali nas escadas à espera que lhe tirem ou alguém lhe tire o lugar. Por isso é que ele estava sentado na Assembleia, porque aparentemente ninguém lhe vai tirar o lugar. Já disse a sabedoria popular, é melhor esperar sentado. E ele assim está, sentado, à espera que alguém lhe tire o lugar, mas aparentemente não vai acontecer. Perante estas provocações, Cabrita manteve-se inabalável. Um homem com nervos de aço. Aliás, só ter nervos de aço é que depois da polémica e escandalosa morte de um cidadão ucraniano às mãos do CEF, é que se consegue dizer isto sem se rir. Cometo erros quer de tempo, quer de avaliação. Não lhe passou pela cabeça nunca pedir admissão? Repare, o único dia em que essa questão se poderia colocar teria sido exatamente no dia 30 de março. Mas repare, eu, o coordenador da resposta do estado de emergência, acha que em pleno estado de emergência teria sentido abandonar o combate? Então, eu devia-me ter demitido. Devia. Então, mas tinha ali uma marquise para acabar de montar, agora ia-me admitir. Não faz Depois sentido, ficava não é? tudo por fazer, então. Mas, exatamente. Mas, Eduardo, a resposta é sim. Tinha feito todo o sentido abandonares o combate. Assim só se tem prolongado a incompetência e o nosso sofrimento, não é? Depois disso já se fez uma requisição para ocupar a propriedade privada, tentou-se transformar uma ala de uma prisão num centro temporário para imigrantes, permitiu-se ajuntamentos gigantes de pessoas para festejar um título de futebol, recebemos uma final europeia de futebol onde chegaram milhares de adeptos oriundos de um país com maior número de infectados do que em Portugal e atropelou-se um cidadão que trabalhava numa autoestrada. Ao que parece, a única coisa que tira Eduardo Cabrita do sério é quando o interrompem quando ele está a falar. Senhor Secretário de Estado, minutos. Senhor Secretário de Estado, não usa da palavra, vai ouvir, nem verdadeiro nem falso. Seja verdadeiro, Ponderando. Estou a ler o artigo 8º, número 1 da lei que foi aqui aprovado. Senhor Secretário de Estado, respeite o Parlamento. Respeito pelo Parlamento. Alguém que depois disto tudo não se demitiu. Bom, tudo isto parece digno de um filme. A meu ver, nem deviam pôr esta ideia de parte. Seria um sucesso de bilheteiras, dinamizava a cultura, a economia e tudo mais. Até deixo aqui uma sugestão para o título. O inimputável Cabrita. Já em exibição, num ministério perto de si. Zapping da semana.